Paz do Senhor, meus irmãos. Vocês estão felizes hoje? Eu não estou feliz todo dia. Estou muito feliz de estar aqui pela primeira vez, né? Nessa igreja. Agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, né? Eu sou uma testemunha de Jesus. E agradeço a Ele por ter me colocado nessa casa. Lugar onde a gente tira um tempo para adorar ao Senhor. Feliz de ver a Heleninha ali, Samuel, os grandes amigos já desde lá do Paraná, a irmã Maria, o Cláudio, a Nana, todos nós aqui. É a primeira vez que eu venho, então só conheço eles. Mas eu agradeço, pastor Davi, pelo convite que o senhor me concedeu, muito obrigado. Então, eu acho que eu vou louvar o Senhor um hino com um playback e depois vamos cantar com a Heleninha, um louvor. E vamos estar meditando um pouco no livro de Marcos, né? Eu estava lendo esse texto hoje. Pode soltar, irmão, e o louvor. A gente é muito forte, né? O livro de Marcos. Então, para quem medita na palavra, irmãos, é muito bom. Um livro que vem falando de evangelismo e de cura. E depois nós vamos estar falando alguma coisa aqui que Deus colocou no meu coração. Primeiro eu vou louvar o Senhor. Esse hino que eu vou louvar, irmãos, é um milagre que eu recebi no hospital quando eu estava tratando do câncer. Fui curada há tempo atrás agora, do câncer. E quando eu estava no hospital, eu tive uma experiência com o Senhor que eu nunca tinha visto. Irmãos, foi algo sobrenatural que aconteceu comigo. Eu entrei para fazer o exame da bracterapia. Quem teve câncer de útero sabe que é um exame terrível. E quando eu entro na sala da bracterapia, o exame durava 40 minutos. Mas quando eu entrei, a moça disse: estragou o aparelho, mas já vamos consertar. Eu fiquei esperando, irmãos, passou 40 minutos, passou 1 hora, passou 2 horas, e lá é muito frio. Eles colocam a radiação, por causa da radiação, tem que colocar um frio extremo dentro da sala. E quando eu vi que eu estava morrendo do frio, daí me deu hipotermia, eu creio. Porque da cintura para baixo, eu já não movia as pernas. Aí eu conversava com o Espírito Santo, como sempre eu converso com ele é meu amigo. A gente anda junto, porque se a gente não andar junto com ele, a gente não consegue nem tomar um rumo para a vida. Me arrepiou aqui. Eu estou sentindo uma coisa gostosa. Então o Espírito Santo é o melhor amigo do crente. Quem não tem amizade com ele, não adianta nem servir a Deus. Dizer que é crente. Quem não ama o Espírito Santo. E eu disse para ele: Espírito Santo, eu vou morrer aqui. Ele disse: claro que não. Eu disse: então me dá uma luz. Ele disse: me adore. Na verdade ele não disse me adore, ele disse só adore. E eu falei: adorar o quê? E eu conversando com ele como se eu converso com alguém. Porque o Espírito Santo, ele está aqui, irmãos, nessa noite. Ele está aqui para ajudar nós. Aí ele falou para mim: a ele é glória. Foi ele que mandou cantar. Pode soltar, irmão, da Gisele. E quando eu comecei a louvar esse hino, a máquina consertou. E eu flutuei dentro do hospital. Não é essa a versão, acho que é da Gisele Cristina. A ele é glória. E quando eu saí de dentro da sala, eu flutuei, eu nunca tinha flutuado, pastor. É uma experiência tão linda. Eu não andei no chão. Eu andava assim, como se eu estivesse acima do chão. E eu queria pisar no chão e não conseguia, irmãos. Porque o meu pé estava alto assim do chão e eu queria pisar no chão e não pisava no chão. E eu comecei a flutuar, tomada de uma glória tão grande dentro daquela sala. Isso. E quando eu chego no corredor, uma mulher com câncer de pâncreas estava morrendo. E eu toquei nela. E Jesus curou ela. Não porque eu toquei, porque a mão do Senhor está na frente. E Ele vai tocar aqui, nesse lugar. Cante comigo, Leni, esse hino. Você conhece, né? Ó profundidade das riquezas, tanto na sabedoria quanto
alto no conhecimento, com insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. Quem conhece a mente desse Deus, não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele, porque por Ele e é pra Ele são todas as coisas. Oh, maravilha! A Ele a glória, ai, Nabashai. A Ele a glória, aleluia, para sempre. Eu todos os dias eu quero te adorar. Balabashai. Mas quem conhece a mente desse Deus? Quem conhece? Não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele, porque por Ele e é pra Ele são todas as coisas. Tudo pra Ele. A Ele a glória, a Ele a glória. Quem veio aqui para dar glória pra Ele? Eternamente, eu todos os dias eu quero te adorar. Eu quero te adorar. Ele manda baixar, eu darei um decanto, né, mano? É pra ti, Jesus, a glória. A Ele a glória, é pra ti a glória, e para sempre. Eu vou te adorar, eu vou te adorar. Dá pra baixar um pouquinho só. É pra ti, Jesus, é pra ti a glória, é para sempre. Eu sei que você veio aqui para dar glória para Ele. É o momento que a gente vem na sua casa, é para dar glória para Ele. Eternamente em ti. Amém. Aleluia. E esse louvor eu gosto quando eu vou pela primeira vez numa igreja, eu sempre louvo Ele. E eu conto esse testemunho porque é muitos testemunhos do que Jesus fez na minha vida. Quero convidar a Leninha para nós cantar mais louvor. Eu fui curada de derrame cerebral, pastor. Eu já estava morrendo. Eu estava jogada numa sala onde ninguém queria entrar lá. Ninguém, irmãos. Mas o grandão da Galileia, como disse aquele cantor lá, eu acho lindo quando ele canta e fala no grandão da Galileia. Jesus de Nazaré, aquele que tocava nos leprosos, que abraçava os mendigos. Ele entrou dentro daquela sala onde eu estava morrendo e mandou eu levantar dali. E quando ele entrou lá, ele derrubou uma comitiva de demônios que estavam demandadas para aguardando a minha morte, porque eu estava quase morrendo já. Ele entrou lá e ele me curou de derrame cerebral, e ele me curou do câncer. Tem até algumas irmãs da igreja que elas falam assim: pastor, mas tu é dura de morrer, hein? Não, ninguém é dura de morrer. É que tem um Deus que cuida de nós.
Né, Leninha? Não, aquele Nós vamos cantar esse louvor. Eu queria cantar com a Leninha, porque já faz tempo que não era para nós cantar junto, né? Nós não cantamos. Eu estou contigo, filho. E depois vamos estar meditando em alguma coisa que o Senhor passou para mim nessa noite. Bem sei que tudo podes, nenhum dos seus planos pode se frustrar. A bondade é tua, minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Oh, nenhum dos seus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Aleluia! Eita, glória a Deus! Alabaxeira, bandas! Ninguém vai impedir o que Deus tem na tua vida. Bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A bondade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos seus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar. Pode ficar em pé, irmãos, vamos. Fica em pé, irmãos, para nós louvar. Já vamos ler a Bíblia. Os planos de Deus, ninguém impedirá. Ninguém pode te levantar, ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. E se passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. e se passares pelo fogo, Ele não te queimará. eu estou contigo. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Eu estou contigo, filho. Alabaxai. Não temas, porque eu estou contigo, filho. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar,
pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Amém, Jesus, glória a Deus. Alabaxei, ande canta labanas. E mandorebai, alabaxei. Rebandarabas, onde cantarai. Levando o seu impossível até Jesus. Marcos capítulo 9, versículo 19. E perguntou aos escribas, capítulo 16, versículo 16. E perguntou aos escribas: o que é que discutis com eles? Pode tomar assento, meus irmãos. Uma palavra gloriosa que foi escolhida nessa noite. Marcos começa no capítulo 1 com o Evangelho. E Marcos vai até o 16 com a ressurreição de Cristo. A pregação de João Batista começa no capítulo 1. Paralítico de Cafarnaum, por aí vai. No capítulo 3, a cura do homem que tinha a mão atrofiada. Depois vai no capítulo 4, a parábola do semeador. Oh, glória a Jesus, aleluia. E o 5, a cura e a libertação do gadareno. E no capítulo 6, ele ensina em Nazaré. O maior ensinador desta palavra, foi Jesus. E ele nos deixou um exemplo. Aqui nessa passagem do capítulo 9, irmãos, eu me admirei muito ao ler esse texto. Ele começa dizendo que os que estão ali, na verdade, os que estavam com ele, algum deles não provariam pela morte, até que fosse revelado a glória de Deus, o reino de Deus. E eu pensava que eles iam viver eternamente. Quando eu me converti, eu escutava esse texto, e eu pensava: nossa, será que eles estão vivos então ainda? Que a gente não entende. A Jesus estava falando já da transfiguração, ou estava falando já do dia da ressurreição, porque ele leva os seus melhores amigos para o monte. E lá diz que ele se transfigurou-se. A transfiguração de Jesus foi para dar um conforto aos discípulos, ou a todos que ele ouvia. Foi para fortalecer a fé deles, mas aí Jesus fica decepcionado, meus irmãos, porque ele não encontrou uma fé viva. Ele não encontra uma fé que ele gostaria de encontrar no meio dos seus próprios discípulos. E o que eu queria dizer para você de fé? Você sabe o que ele perguntou para o pai do menino, que é o texto que vocês escolheram como tema? Porque o pai do menino queria saber se ele podia. Será que tu podes curar ou libertar o meu filho, que desde a infância ele sofre e quer se jogar na água, e quer se jogar no fogo, ele quer se matar. E se você levar uma criança assim no médico, o médico vai dizer esquizofrenia, é um epilético, é um não sei o quê. Você sabe a história da mulher encurvada? Na minha concepção, no meu pensamento, a mulher estava com problema de coluna cervical. Para quem não tem olho espiritual, não vê o profundo das coisas, o que o Senhor quer mostrar. Porque eu tenho um problema aqui na minha coluna, na cervical, 2 hernias de disco. A Bíblia diz que ela andava encurvada. Eu ia dizer: meu Deus, essa mulher tem que operar urgente e colocar uma prótese no pescoço. Porque o carnal só vê isso. Tem que levar no médico, tem que operar, tem que cortar, tem que fazer. Eu vou fazer uma cirurgia do joelho em outubro. Quem vai orar por mim? Vai ser difícil, mas eu vou fazer. Lá em Pato Branco. E Deus já está provendo as coisas. E eu quero dizer para vocês que nos olhos carnais a gente não consegue ver o além. O que eu vim dizer para essa igreja é para nós olhar para cima. Olhar para Cristo.
A gente tem uma mania de olhar para baixo, sempre para baixo, sempre aqui, ó. Mas comece a olhar além, para você ver o que tem preparado. É tão maravilhoso. Esses discípulos estavam olhando só aqui na terra. Eles queriam entender Jesus, mas eles nem procuravam entender. Aí Jesus pega Pedro, Tiago e João e sobe ao monte. Jesus leva eles com um propósito, irmãos, de mostrar a sua glória, de se revelar a eles quem era Jesus. Não era um mero homem que estava com eles, um discípulo, um profeta, simplesmente o filho de Deus, Messias, acho. Lá Jesus se transfigura, se reveste num corpo transformado em glória. E eles ficam atônitos, assustados, porque não tinham nunca visto aquilo. E quando ele se transfigura, ele mostra sua glória. E Pedro chega até a dizer, quando ele conversa com Elias e Moisés, e ele diz assim, nossa, façamos uma tenda aí, ó. Uma para ti, Jesus, outra para Moisés e outra para Elias. Mas se estivesse vendo além, ia dizer, não, o Senhor Jesus foi transformado em glória para mostrar algo para nós. Quando Deus quer se revelar para nós, Ele faz alguma coisa, irmãos, sobrenatural. Como Jesus fez comigo no hospital, Ele se revelou para mim de uma maneira sobrenatural, que eu nunca tinha vivido. Aí você pensa assim, mas eu sou ser humano, né? Somos ser humano, mas Jesus quer mostrar para nós a sua bondade. Ele quer se revelar para nós com algo sobrenatural que nós nunca vimos. E quando Jesus vê que eles começaram a dizer, vamos fazer uma tenda, Senhor Jesus, para ti, para Elias e para Moisés, Jesus volta em si de novo e desce sozinho. Aí eles, mas Jesus estava conversando com Elias e Moisés. Jesus queria falar para eles sobre Moisés, sobre liderança, e Elias sobre as profecias. E ele disse, Elias já está entre nós. Aí Jesus desce do monte com seus amigos, que era Pedro, Tiago e João. Ele queria mostrar a experiência para eles, porque Jesus conhecia o coração e conhece até hoje. Ele sabe quem é que pode fazer algo para ele, que vai fazer de coração. Ele também sabe aquele que vai fazer reclamando. Eu tenho experiência sobre fazer a obra de Deus reclamando. Eu comecei a reclamar da liderança porque eu sou regente do campo de Ilhota, ali com o pastor Gilmar, regente do círculo de oração do campo. Já vai fazer 19 anos. E eu disse, chega, deu para mim. Tem tantas irmãs que podem fazer isso, só eu. Agora, por que eu que tenho que estar na frente? Eu com essa dificuldade. Sou criticada por isso, então, até que eu opere meu joelho, até que eu saiba, pois Deus não permitiu a cirurgia. Não deu certo. Não deu. E eu disse, Jesus, eu não quero mais a regência. Eu não quero mais a regência. Tem tanta gente que pode cantar melhor que eu. E fui e questionei com Jesus. Jesus não falou nada. Cheguei para o pastor Gilmar, não quero mais. Mas depois que eu leio essa palavra, irmãos, eu pude ver o quanto que eu fui errada. Que erro que eu fiz de chegar e dizer, eu não quero mais. Será? A obra de Deus não é assim. A obra de Deus é tão especial, ela é tão linda, é tão maravilhosa. Se fosse assim, Jesus dizia, eu não quero mais, eu não quero morrer na cruz, Deus, chega para mim. Não, Jesus foi até o fim. Não entregue teu cargo, não entregue a tua liderança, não entregue o teu trabalho. Ai, irmã, mas eu é simples, um conselho, só aconselho alguém. Não entregue. E ele desce com os discípulos. Olha que experiência gloriosa.
Mas tinha os outros discípulos que estavam ali com os fariseus. Vocês sabem quem eram os fariseus, né? Eram aqueles religiosos que cumpriam a lei na íntegra. Mas eles não amaram Jesus. Eles rejeitaram Jesus. Começaram a perseguir Jesus. E tem escriba no meio dos crentes. Tem muitos escribas que não acreditam na chamada das pessoas. Que não acredita que o Senhor chamou alguém, que o Senhor colocou alguém ali. Eu quero dar só um aviso para você. Eu não sei porque o Senhor me concede falar essa palavra. Nós precisamos respeitar as nossas lideranças. Deus faz justiça com aqueles que criticam a chamada dos ungidos dele. Deus coloca um cajado na mão de Moisés e fala para ele: pode ir, Moisés. Tira esse povo do Egito e passa o mar com eles. Mas tinha ali um dos seguidores de Moisés e mais um bando com ele, que não acreditava em Moisés. E começaram a criticar da chamada de Moisés, do Deus que chamou Moisés. Você não é chamado, você não é escolhido. Eu já vi pessoas chegar e fazer isso. Tu não é escolhido, tu está aí porque te colocaram. Mas não é por mérito, não é por Deus. Nossa, o que deu aqui agora? Não foi isso que eu ia falar? E quando eles começaram a apontar, a brigar, Moisés disse: tá bom, meus queridos, meus amados, vamos fazer assim então, eu vou. Se eu não sou, então eu fico para cá, vocês ficam para lá. Deus faça com vocês o que Ele quer e faz comigo o que Ele quer. E a Bíblia diz que a terra se abriu e eles foram engolidos vivos por causa das críticas, da chamada de alguém. E os fariseus estavam fazendo isso, fazendo uma reunião entre eles para ver como que iam destruir com Jesus. Irmãos, eles não acreditaram que Maria engravidou do Espírito Santo. Essa história era contada em Israel, Judeia, Galileia, todas essas partes de Jesus. Era contada essa história. Mas os fariseus não acreditaram que o Espírito Santo gerou Jesus e Maria. Então vai ter sempre alguém que não vai acreditar na chamada de alguém. Mas eu quero dar um aviso: Jesus faz justiça com quem não acredita, que quem não crê. Jesus desce com os discípulos, com Pedro, Tiago e João. Sabia, Leninha, quando eu orei, eu disse: Jesus, eu queria ter assim, ó, o que João, na verdade, o apóstolo João, eu queria ter o que ele tinha. Aquela intimidade de deitar no teu peito, te abraçar, no teu colo. Eu quero ter um colo, Jesus, porque tem hora que eu preciso de um colo. E eu não quero colo de ser humano, eu quero do Senhor. Porque o Senhor conhece minha necessidade e eu não vou pedir nada para ninguém. É o Senhor que vê. E quando eu disse isso para Ele, eu senti Ele me abraçando. Você quer ter intimidade com Ele? O abraço de Jesus é tão maravilhoso que você se sente protegida de todo mundo. Pode estar o universo pegando fogo, pode estar a terra queimando toda e você não tem medo, você se sente protegida, você está encolhida naquele abraço. Eles vêm descendo, está a maior confusão lá embaixo. Eles descem do monte, está aquele alvoroço e Jesus para e diz: mas o que está acontecendo? Se bem que Jesus sabia todas as coisas, mas Ele se fez em forma de humano. E disse: o que está vendo aí? Os discípulos estavam discutindo com os fariseus. Eu quero dar um aviso para os irmãos aqui. Eu era uma pessoa que discutia com os outros. Eu não sei se a irmã Maria lembra.
Lá na reserva da antiga igreja. Tinha um porteiro que eu não gostava dele. Eu ia lá só brigar com o porteiro. Lá no Pinhão tinha uma igreja bem antiga, de muitos anos atrás. E eu brigava com o porteiro também. Eu não gostava do porteiro. Eu era de confusão. Hoje, eu sou a pessoa mais... Acho que... Como Jesus mudou a minha vida, não tem explicação para vocês, se eu for falar para vocês. Estavam discutindo com os discípulos, os escribas, fariseu. Estavam discutindo entre eles por causa de um endemoniado. Que era esse menino. Que vocês escolheram o tema. Os discípulos foram expulsar, não conseguiram, e começaram a discutir com os fariseus. Os fariseus começaram a dizer para eles: mas e agora? Aí os discípulos olharam para os fariseus e disseram: mas e vocês também? Não pode? Vocês não são religiosos? E por ali começou. Entendeu? Escuta, mas o senhor não é o chefão? Resolve? Faça alguma coisa. Tá, mas vocês não mandam com o Messias? Que dizem vocês que é o Cristo? Vocês não conseguem? E ali começou. Aí, como Jesus é tão maravilhoso, ele chega. Meu Deus, que confusão é essa? E ele fala como? Ô geração. O quê, meus irmãos? Como é que ele fala? Ô geração. Vamos ler aqui? Pra vocês não falar que eu estou falando. Ele viu ao redor uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles, como diz, discutiam. E logo toda a multidão vendo ficou espantada e correndo para o saudarem. Alguns para criticarem, outros para conversarem. E perguntou aos escribas: o que é que discutis com eles? E a multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te, o rapaz, trouxe-te meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça, e ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que os expulsassem, mas não puderam. Esse aqui não foi os escribas, que foi o pai do menino. Me parece que veio uma indignação em Jesus. Poxa, estão me seguindo quanto tempo e não aprendem a questão das coisas? A gente segue a Jesus, anda com Jesus, e às vezes duvida que Ele pode fazer milagre. E Ele vai fazer milagre aqui para vocês saberem que Ele é Deus. Jesus está aqui, meus irmãos, para fazer milagre. O Espírito Santo de Deus está nesta igreja. E ele respondendo disse-lhe: ó geração incrédula, até quando eu ficarei convosco? Até quando vós sofrerei ainda? Cadê a fé de vocês? Vocês sabem que Jesus tem baixado com a sua presença nas igrejas, dizendo para os crentes: cadê a fé de vocês? Uma multidão de crentes preocupado com o mundo, preocupado com o Brasil, preocupado com o seu estado que mora, e Jesus dizendo: cadê a fé de vocês? Trazei-mo aqui. Olha só, e trouxeram, e quando ele viu, logo o Espírito o agitou com violência. Então, caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Olha só a pergunta do pai do menino, que eu falei para vocês. E perguntou ao pai dele, quanto tempo
que lhe sucede isto? Jesus já sabia. E ele disse-lhes, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para se destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Se tu pode. Sabe o que Jesus disse? E disse-lhe Jesus, se tu pode crer, tudo é possível. Sabe o que me admira em Jesus? Jesus nunca chegou e disse, eu sou Cristo. Não, eu vou curar. Não, eu vou fazer aqui. Pode vir aqui que vocês vão sair tudo curado hoje. E até insiste, né, pastor? Fica aqui, irmão. Toca aí na enfermidade. Você vai sair agora. Nem todos têm esse dom. Nem todos têm essa ousadia. Aí Jesus falou assim, Jesus podia ter dito assim, não, é claro que eu posso. Eu curo. Quantos já tem curado? Lá no início de Marcos, ele já vem fazendo milagre. Multiplicando pães. 2 multiplicações de pão. Uma vez de 7, outra vez de... Gente, ele podia dizer, claro que eu posso. Ele disse, olha, eu também te pergunto. Você crê? Se tu creres, tudo é possível. Aleluia. Se tu creres, tudo é possível. Ele disse, é claro, Senhor, que eu creio. Vamos ficar em pé. Eu não sei que horas são, pastor, não estou enxergando lá. É 9h15 agora? É, vamos ficar em pé. Em Marcos 7, Jesus quebra a tradição dos anciões. Jesus veio para quebrar, né? Pregou no sábado, que não era para pregar. Jesus mudou a rotina deles, porque eles queriam ser os mandões. E hoje eles querem também, irmãos. Os fariseus querem fazer isso também. Eles querem ensinar você a saber crer. Que não precisa você se jogar inteiramente. Que não precisa você falar em mistério dentro da igreja. Não, isso aqui é coisa do passado. Isso aqui foi lá no tempo de Jerusalém que desceu lá. Não. Quantos aqui é batizado com o Espírito Santo? Não tenha medo de falar em mistério. No meio da rua, aonde você for. Não é escândalo, não. O meu esposo se converteu através de um corinho cantado em língua estranha. Ele nunca tinha ido numa igreja evangélica. E o irmão Gisiel, que era regente do coral lá na época, ele cantou um corinho em línguas e ele se converteu. Ele disse que aquele mistério entrou dentro da boca dele e pegou o coração dele e fez assim, ó. E ele começou a chorar, coisa que ele nunca tinha chorado. Não sei se tem alguém que quer oração aqui. Jesus revela a sua glória. A transfiguração foi para fortalecer os discípulos para a sua própria morte e ressurreição. Nós precisamos ser fortes, irmãos, na presença de Deus. Ele quer nos fortalecer nessa noite para poder mostrar a sua glória. Se você quiser oração, pode vir aqui. Oh, glória. E Jesus repreendeu os escribas por causa da falta de fé deles. A falta de fé, irmãos, não leva nós a lugar nenhum. Ninguém consegue receber uma bênção que é impossível se não tiver fé. Mas se tiver fé, nós recebemos o impossível. Remalabachai de Candarás. Eu quero que Deus acrescente a minha fé. Sabe por quê? Não ia operar minha perna. Não ia conseguir. Mas Deus fez com que eu entendesse que quando Ele quer fazer algo, Ele faz. Quantos aqui precisa ter a fé acrescentada hoje? Se você tiver fé, o impossível vai acontecer. Quem tem causa impossível aqui, pode vir na frente, eu vou orar. E eles vão estar louvando.
Irmãos, está dando a minha hora. Venham. Tem alguém que tem causa na justiça? Coloca aí, aos pés do altar. Porque o Senhor é o advogado dos advogados, juiz de juízes. Ele é médico por excelência. Ele advoga, ele é juiz, ele é médico, ele cura. Jesus quer curar aqui, né? Jesus está abrindo uma porta para alguém aqui muito grande, não sei quem é. Senhor meu Deus, aqui estão os teus filhos, Senhor amado. Levante a mão para cá, irmãos, vocês que estão aí atrás. Estão teus filhos, Senhor, que crê que o impossível vai acontecer. E eu também creio, Jesus, porque a tua palavra diz que tudo é possível que crê. Quando o Senhor disse para o homem, se ele podia crer também, e ele disse que cria. Ele disse: eu creio, Senhor. E na mesma hora o Senhor curou aquele menino, expulsou o demônio, e ele foi liberto. Se alguém precisando de libertação aqui, Jesus liberta agora. Eu ministro nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, cada um que está aqui na frente desse altar, que venha sendo impactado com a tua presença, e que a fé deles possa ser tão grande, que eles já possam contemplar o milagre, que eles venham já contemplar a porta aberta, que pela fé eles possam ver já acontecendo as maravilhas. E eu creio, Jesus, eu creio que está sendo feito agora, que está sendo selado, meu Pai querido, agora. Acrescenta a fé dos teus filhos, pode louvar. Abraça o teu irmão e diga assim: vamos ter fé. Eu creio no teu impossível. Abraça o teu irmão e diga assim: eu creio no teu impossível. Pois sei que existe paz em tua. Eu creio no impossível desta igreja. Não te preocupa com a tua família, tá? Creia no impossível.